Olá, queridas professoras, pedagogas, colegas de trabalho, vamos lá. Critérios de correção, cálculo de scores por competência. Vamos lá. Vão ter alguns slides em que eu vou estar tocando em alguns pontos que eu sei que você já sabe, você já é profissional, sei que você é de excelência nesse sentido. Mas é que eu quero te ajudar a imaginar o peso em scores que você vai atribuir ao critério, tá? O valor global da tua redação, que você vai atribuir, aqui a gente está trabalhando com 100 scores, né? Valendo 100. E aí, o que eu vou falar é para isso, é para tentar fazer com que você entre no mesmo raciocínio que eu, no sentido de que quantos scores eu vou atribuir a determinada competência. Existe em padrão uma tabela em que é elencado todos os critérios e seus respectivos valores em scores. Existe isso. Aqui eu não vou usar essa tabela. Eu vou trabalhar com valor global de 100 scores, valor total de uma prova, e vou atribuir menos um score para cada desvio. Menos um score para cada desvio. Então eu uso o amor, eu usei em acróstico, né? O amor, que é apontar o desvio, que é o que você já faz, sublinha, circula, aponta, bota lá com a corzinha da caneta diferente, né? Onde teve o desvio, né? Ou a vírgula que faltou, ou o parágrafo que faltou, enfim, a questão que faltou, você aponta o desvio, mostra o problema, comenta lá, ó. Sem esse acento fica assim, sem esse ponto fica assim, sem a exclamação aqui não teria uma exclamação, etc. Você tenta explicar com uma frase bem rapidinha ali. Pelo menos eu pratico assim, não sei se é viável para você essa correção dialógica, onde eu dialogo como corretor com o meu escritor, né? Com aquele aluno, com o meu aluno que escreve. Isso o pai e a mãe também acompanham e o feedback é sempre muito positivo. Tá, orienta a solução, vai lá no comentário, do ladinho lá do rodapé de correção e critérios e comenta a orientação. A orientação seria interessante você fazer assim na próxima vez, etc. Tal, como a tia já explicou, e fica show, né? Uma correção dialógica. Reconhece os acertos, isso é fundamental. Tá bom? Reconhecer, olha, parabéns aqui, foi ótimo, essa ideia foi bacana, tua história é linda, essa frase aqui, essa palavra, você está crescendo no glossário, você está com mais verbetes, né? Mais expressões, tua frase foi bem construída, isso aí de repente é bem interessante, eu gosto de fazer e como eu já disse, o feedback é muito bom. Esses pequenos trechos aqui é aquela parte que eu disse que eu quero estimular você a imaginar, né? O quanto em scores cabe por competência. No entanto, aqui eu estou fazendo de uma maneira bem simples. Um score cada competência, cada desvio valerá menos um score, né? A redação, no caso do ensino fundamental 1, ênfase está na compreensão do tema, ele tem que entender qual é a temática sugerida, organizar basicamente as ideias de forma cronológica, né, tendo coerência e coesão, que a gente não cobra isso, mas é uma maneira de se falar de coerência e coesão, legibilidade da letra, o mínimo, claro, de compreensão do grafema, o uso inicial da gramática, que é o domínio da norma culta e padrão, né, claro, cada um dentro, respectivamente, das suas séries, né, do seu nível de escolarização, tá? Vamos lá. Ainda, tudo isso de acordo com a BNCC, tá? Não é criado da minha cabecinha, não. Menos detalhada, no caso, no critério de semântica, de concordâncias e etc e tal, de morfologia e de fonologia, menos peso nesse sentido, né? Menos cobrança, menos detalhes em relação a essa tabela criteriosa de correção que é atribuída às séries finais. Né? Encorajar a escrita, desenvolvimento das habilidades básicas e expressão, isso é fundamental. A gente tem que estimular nossas crianças a escreverem e essa dialógica, essa forma de corrigir, dialogando, estimula isso, faz com que ele baixe as armas, fique menos tenso e entenda que a gente quer ajudar nesse sentido. Os scores podem ser atribuídos de maneira holística, tá? Saindo daquela coisa pesorosa e detalhada, criteriosa, mas holística, levando em consideração, sobretudo, aquilo que é o suporte da inteligência, que é a criatividade. Então, tem redações que eu vejo inúmeros desvios, mas a linha de raciocínio é maravilhosa. O desenvolvimento, desdobramento, a ideia é genial. Cara, isso tem que ser levado em consideração, tem que ser pontuado, fica show de bola.
Nesse outro ponto aqui, a correção é mais orientada para incentivo e o apoio, com menos foco em penalização rigorosa. A gente já sabe, eu sei que você sabe disso, que a gente não está para punir ninguém, mas essa é a ideia em que eu vou fazer cair por terra a minha rigidez em termos de algumas coisas, algumas competências, né? Que eu vou ter que ter muito. Não, isso aqui vão acontecer com mais incidência e recorrência, e a gente tem que levar o texto global, mesmo que os desvios tenham acontecido, e a gente pode fazer de acordo com o amor, o acróstico lá, nessas devidas correções, de maneira paulatina, contínua, incessante, progressiva, sem traumas, sem dores. Né? Motivar e incentivar a escrita sempre bate nesse sentido, porque, enfim, é a parte mais desafiadora para o professor, fazer com que a criança tome um amor, ele consiga desenvolver uma leitura e uma escrita fluida e fruida, né? Fluida de frequente, de gostar de fazê-lo e ter prazer ao fazer. Né? Feedback e reconhecer os pontos fortes, está lá em amor, no acróstico do início, que eu gosto de usar aquele termo, é a minha filosofia de correção. Amor, que o R significa reconhecer os acertos. A gente bota lá, parabéns, seu texto tá massa, essa frase aqui ficou show, tá? Mas vamos ao que interessa, eu sei que você já tá aí já se apertando. E aí, professor, a divisão dos pontos. Eu peguei esse texto aqui. Você percebe que o título não tem a letra maiúscula, é um título com substantivo composto, não tem letra maiúscula, deveria ter. Nós temos um texto corrido, ele é prosaico corrido, ele poderia pelo menos ter ali 2 parágrafos e no finalzinho já o início de um outro. Ele é um texto de natureza narrativa, você vai ver uma ausência de pontuação. Eu não coloquei essa pontuação, só quero deixar ali para esses pontos, essas observações, esses desvios, para ver como a gente faz o cálculo, tá? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você dê uma olhadinha aí por cima, se quiser dar uma analisada depois para o vídeo e dar uma olhada, mas vamos a como a gente calcula. Lá na tabelinha de critérios, na correção do texto do meu aluno, eu vi desvios ortográficos 8. 8 vezes. Aí o meu critério ali, né, o ortografia, para mim ele pesa 1. Ele pesa 1. Mas se você quiser atribuir 2, como você faz na prova de português, bota lá uma questão que tem um certo grau de complexidade, e o seu aluno ali vai valer 2. Ou se não, uma questão, um item que é dividido em A, B, um item que é dividido em A, B, C, você pode atribuir um score para cada um e esse item inteiro, né? Esse item inteiro vale 3 scores. Fica a seu critério, você querer atribuir. O valor global da prova é 100. O do critério que eu coloquei ortografia, eu botei valendo 1 score. Então ele cometeu 8 erros de ortografia. 8 vezes 1 foi 8 scores que ele perdeu. E assim sucessivamente, né? Paragrafação, 3 erros de paragrafação, menos ali 1 score por cada desvio, né? Dá 3 scores. Depois, letra maiúscula, 4, que ele cometeu ali, né? Desvios de letra maiúscula, vezes 1, eu atribuindo redondamente 1 scores para cada critério, 4. Somo 8, 3, 4, 15. Pontos perdidos, 15. Pontos obtidos, 85 pontos. Nota 8,5. Tá? Basicamente, é só isso. A questão da tipologia vai fazer com que você atribua mais ou menos scores por competência. E aí você vai estar criando essa tabelinha não só mostrando como é feito o seu cálculo, mas o quanto cada critério está valendo, né? E o quanto esse critério ele foi desviado, né? Quanto a criança desviou nesse critério e por isso quanto scores perdeu. E ali embaixo você bota pontos obtidos, pontos perdidos e notas obtidas. Basicamente é isso, tá bom? Um abraço, tamo junto, qualquer coisa, liga a nós.